Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou, né? E aqui nós estamos começando o nosso final de semana na presença do Senhor. Amém? E que você venha, né, começar o seu final de semana ali meditando, aprendendo com Jesus, se enchendo com a palavra do Senhor. Amém? Nos vídeos anteriores postados, nós vimos e aprendemos um pouco do Espírito Santo, né? Que aquela pessoa que é filho e filha de Deus tem que buscar, né? Ter uma vida ali cheia do Espírito Santo, buscar ali ser uma pessoa batizada nas águas e batizadas com o Espírito Santo. Nós vimos sobre a velha criatura, sobre a nova criatura. Nós vimos ali o batismo das águas, né? Quando Jesus diz que João batizou com as águas, mas que viria, né? Que Deus enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e todos iriam ser batizados e selados com o Espírito Santo. Então nós vimos muitas lições, não deu para entrar, né, assim, profundo nesse estudo, porque os vídeos que é gravado é pouco tempo. Então, mas tem muitas lições para a gente aprender, né? Mas hoje nós vamos continuar aprendendo, né? Nós estamos aqui para aprender com Jesus e fazer a vontade dele, do jeito dele e como ele quer que a gente venha fazer. Amém? Eu convido a vocês a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, do 15 em diante. Marcos, capítulo 16, o versículo é o 15 em diante. Numa das aparições ali a Jesus, que Jesus apareceu, né, ali para os discípulos, ali ele ensinou algo, né, que nós vimos sobre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Aqui nós vamos ver algo que o filho e a filha de Deus têm que saber, né? Tem que saber que não é somente ser batizado nas águas, não é somente ser batizado no Espírito Santo, mas tem algo a mais aqui. Então diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus falando com os discípulos aqui: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui nós vamos ver que Jesus ensina aos seus discípulos o ide. O ide é o que? Ele falou para eles: vai, pregue o evangelho para uma criatura, para duas criaturas, criatura que são as pessoas, né? Para uma pessoa, para duas pessoas? Não, para todas as pessoas. Então, o evangelho é para todas as pessoas, né? Quando é ali pregado, quando é ali ministrado a palavra do Senhor, a pessoa, né? Quando a pessoa ouve, então o evangelho é todas, não é só para uma nem para duas, é para todas as pessoas. Ide por todo mundo, né? E aqui está dizendo todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Então aqui Jesus estava falando com os discípulos: vai, pregue o meu evangelho, pregue as boas novas, pregue a salvação para todos. Amém? E diz mais no 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vimos aqui, né? Quem crê e for batizado. Então aqui nós aprendemos que com Jesus. Então aqui, né, nós aprendemos com Jesus que é quem crer. O que é crer? É acreditar. Acreditar naquilo que está sendo falado, né? Se Jesus falou que no versículo anterior: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui ele diz: quem crer, quem acreditar, quem tomar como verdade, né? Quem verdadeiramente confiar e acreditar no que eu tenho falado, no que eu tenho pregado, né? No que está escrito na palavra do Senhor, e for batizado. Então aqui, além de uma pessoa, né, ser batizada nas águas, ser batizada no Espírito Santo, primeiro ela tem que
crer, ela tem que acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar nas suas promessas, acreditar que Ele veio salvar a humanidade, acreditar que Ele enviará o Espírito Santo, acreditar que Ele é galardoador daqueles que o busca, né? Acreditar, porque a palavra do Senhor, ela declara que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, para começar, antes de uma pessoa tomar uma decisão ali de se batizar nas águas, de buscar ali depois o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, a pessoa tem que crer naquilo que está sendo pregado, crer que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar novamente, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário a pessoa acreditar em suas promessas, acreditar no que está sendo falado, no que está sendo pregado através da palavra do Senhor. Então é necessário que todos creiam que Jesus, Ele veio para nos novamente, né, conectar com Deus, né? Vamos dizer aqui que Adão foi o primeiro homem. Adão foi a velha criatura, né? Que Deus criou ali em perfeição, mas Adão, por ele ter pecado, né? Por ele ter comido do fruto proibido, ali toda a humanidade já nasceu com seu coração pecaminoso e separado de Deus. Mas Deus tinha um plano ainda para a humanidade de salvação, quando Ele enviou aqui o segundo Adão, que é Jesus, para nos resgatar novamente ao Pai. Então, quem crê em Jesus, quem crê, né, e for batizado, esse será salvo. Depois que a pessoa, né, ela passa a crer, ela passa a acreditar, ela passa ali ela passa a acreditar, ela passa a crer nas promessas de Jesus. Quando ela cai em si, que ela era uma velha criatura, nascida de Adão, que o seu coração ali, por Adão, né, ter pecado, por Adão ter desobedecido a Deus, ela também, né, a pessoa também tem ali o coração pecaminoso, voltado para o pecado. Aí ela conhece o Evangelho, conhece a Jesus, conhece o segundo Adão. Aí ela começa a entender que ela precisa se despir do velho homem para nascer o novo homem em Cristo Jesus. Então Jesus é o novo Adão, né? Jesus veio para nos resgatar novamente. Jesus veio, né, para nos resgatar de volta, né? Porque nós estávamos perdidos. A humanidade toda estava perdida. E Jesus amou o mundo, né, de tal maneira. O amor de Deus, né, pela humanidade foi maior quando Ele enviou o seu Filho para nos resgatar de volta. E todo aquele que é batizado nas águas, né, que tem ali a imersão, que é o mergulho, e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, ele será salvo. Mas primeiro ele tem que crer, primeiro ele tem que acreditar. E como eu creio, como eu acredito no que Deus me fala? A palavra do Senhor, ela declara que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova do que não se vê. Então, primeiro nós temos que fortalecer ali a nossa fé. E a palavra do Senhor também declara que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Toda pessoa, né, que ouve a palavra do Senhor, que mergulha ali, né, que quer ter ali o profundo, né, no seu profundo, ser ali alicerçado dentro da palavra do Senhor, ela tá sempre ali meditando, ela tá sempre ali estudando, ela tá sempre ali aprendendo, né? Aí vai surgindo a fé no coração dessa pessoa, e a fé é essa certeza, né? Quando essa fé surge, a pessoa
pessoa tem essa certeza no seu coração do que ela quer fazer, da decisão que ela quer tomar. Então, aquela pessoa, né, aquela que não é batizada, ela achega o conhecimento a ela sobre a palavra do Senhor, sobre o pecado, sobre a vida eterna. Deus vai ali, né, trabalhando na vida dela até que ela tome a decisão de se batizar nas águas, né? E quando ela toma essa decisão, ali, né, ela já está com seu entendimento aberto, né? Ela já tem um entendimento, né, da salvação que Jesus veio, né, trazer a ela. Ela tem um entendimento que ela precisa, para ser salva, se despir da velha criatura e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Ali ela escolhe ali ter uma vida, né, para agradar a Deus, escolhe ali ter uma vida para ter um relacionamento com Deus. Ali ela se batiza nas águas e pouco depois, né, vem a promessa que Jesus disse: vem, batiza também essa pessoa no Espírito Santo. Aí é o que diz aqui: quem crer e for batizado será salvo. Então é preciso crer, né? Crer, acreditar no que Jesus está falando, no que Deus está falando. É preciso ser batizado tanto nas águas quanto no Espírito Santo para alcançar a salvação. E diz mais: mas quem não crer será condenado. Olha a importância, né, de crermos em primeiro lugar, porque se nós não acreditarmos no que Deus está falando conosco e batizarmos ali nas águas, né, aí vai ser só um banho que a pessoa vai tomar. Por quê? Ela não vai tomar como verdade o que Deus está falando aqui. Ela não vai tomar como verdade o que a palavra do Senhor ela declara. Ela não vai tomar como verdade a salvação que Deus está oferecendo a ela. Amém? Não foi isso que disse aqui? Quem crê e for batizado será salvo. Não é o que está dizendo aqui? Quem crer e for batizado será salvo. Então tudo começa no crer. No crer em Jesus. Em acreditar nas promessas de Jesus. Acreditar no que a palavra ela ministra em nosso coração. Amém? E é necessário se despir da velha criatura. Mas se você não acreditar, você vai, como eu disse, você vai estar só mergulhando ali, né, na água, nas águas, né? Você não vai estar se despindo da velha criatura, você estará só tomando um banho, vamos dizer assim, né? E nós aprendemos aqui: quem crer e for batizado será salvo. Então, busque ser uma pessoa que quer ter esse compromisso com Deus. Eu falo para essa pessoa ainda que não tomou essa decisão. Se Deus tem abrido o teu entendimento, se Deus tem falado em seu coração acerca do batismo, das águas, acerca do batismo no Espírito Santo, tome essa decisão, né? Você que já tem um entendimento sobre a velha criatura, né, que nós falamos ali em Atos, e sobre a nova criatura, saiba que Jesus, ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Saiba que Jesus, ele veio para te resgatar. Saiba que a velha criatura tem que ser sepultada para que a nova criatura venha aparecer na sua vida. Amém? Então, tem essa palavra no seu coração. Você que ainda, né, não veio para Cristo, mas está ali tendo entendimento, né, que você precisa se batizar, que você precisa se consertar com Deus para que você venha ser salvo, né? Aí nós temos que refazer ali uma reflexão. Primeiramente, o que nós devemos fazer é crer, é acreditar no que está sendo pregado, no que está sendo ministrado em nosso coração.
Primeiro, você crer, depois e for batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Quando batizamos nas águas, ali sepultamos a velha criatura e nasce uma nova criatura. Quando somos batizados no Espírito Santo, amém? Que é o que nós estamos abordando aqui, para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo. Ali nós seremos selados para o dia da redenção. Foi o que nós estudamos aqui nos vídeos anteriores. Amém? Então deixa Deus ministrar em seu coração. E você, né, que já é batizado nas águas, já é batizado no Espírito Santo, já crê em Jesus, continue a sua caminhada, renovando a cada dia mais no Espírito Santo. Renove a cada dia mais o seu entendimento em Jesus, em Cristo Jesus. Renove o seu entendimento aqui dentro da palavra. Continue sendo renovado pelo Espírito Santo todos os dias, porque nós já vimos esse versículo aqui, mas vamos voltar aí, né, lá em João capítulo 16. Nós já vimos, mas vamos lá de novo. Aqui tem muito ensinamento, tem muito entendimento aqui, mas é muito pouco prazo para a gente falar. João 16. Em João, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16, o versículo é o 13, né? Quando você, né, for ali selado, batizado com o Espírito Santo, né? Olha o que diz aqui, né? No João 16, nós já vimos esse versículo, mas vamos ver de novo. João, capítulo 16, o versículo é o 13, que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando você, né, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, você, né, que tomar essa decisão, né, que já tem ali um entendimento que você precisa nascer de novo, que você precisa ser batizado nas águas, que você precisa ser batizado no Espírito Santo, quando vier na sua vida o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós precisamos ter a presença do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas, porque como eu já tenho dito aqui nos vídeos anteriores, é ele que nos guiará em todos os nossos caminhos, né? Ele nos guiará na verdade. Ele nos ensinará o caminho. Ele nos guiará em todo o nosso caminhar, né? Em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Então, quando nós formos falar, nós não vamos falar de nós mesmos. Nós vamos falar só aquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos falar. Amém? Isso é ser guiado. Ser guiado é quando a pessoa fala para você o caminho e você vai. Ela fala para você o que você tem que dizer e você diz. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. E nós temos que procurar todos os dias sermos cheios para continuarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, tudo o que nós ouvirmos, né? Nós vamos anunciar, nós vamos falar, né? O que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele quer te batizar. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te selar. Ele quer, né, que você venha com entendimento já. Você que já tem o entendimento, passar pelo batismo das águas, passar pelo batismo do Espírito Santo. Mas é necessário primeiro que você creia, acredite. Amém? É o que nós vimos aqui. Vamos fazer uma oração. Já acabando o tempo aqui, né? Senhor, meu Deus amado e precioso Pai, obrigado por mais esse entendimento, por mais essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou em meu coração, em nosso coração, Pai.